Olá, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, a GRX11, seus cotistas estavam desanimados, tristes aí, porque ele não pagou dividendos agora em maio, e tinha tudo para que ele não pagasse também agora em junho, porém, coisas aconteceram, coisas boas, pessoal, que ele vai voltar a pagar já agora em junho novamente dividendos para os seus cotistas. Quando ele anunciou lá que não iria pagar no mês de maio, as cotas despencaram, pessoal. Estava cotado em torno de 8,20, 8,25 mais ou menos, caiu para quase 7,50. E agora, estamos nesse patamar aí de 7,50, 7,70. Já tivemos aí na última sexta-feira um aumento aí de 2,5%. E certamente agora ele vai voltar e vai voltar forte, pessoal, porque nós vamos ver lá no relatório gerencial, a DRE do fundo aqui deixou uma ótima impressão agora para os próximos meses, tá? Então, ele não vai precisar mais reter dividendos no próximo mês, já vai pagar em junho, tá? E me parece, pelo que nós estamos vendo ali, vai ser excelentes dividendos para quem comprar nesses patamares, em função também do desconto que está tendo agora, né? Então, bem interessante, pessoal, vale a pena acompanhar esse vídeo até no final, tá? E rapidinho aqui, tá curtindo o conteúdo? Aqui é 100% gratuito, pessoal. Não vendemos nenhum curso, só peço em troca a inscrição e o like. Simples. Isso nos incentiva a continuar. Estudos aqui de investimentos, educação financeira. Então, assim, nos próximos 3 segundos, então, faça a sua inscrição aí e deixe seu like. Vamos combinar assim? Muito obrigado, pessoal. Vamos, então, ao vivo. Antes do relatório, vamos aos números aqui atuais do AGRX11. Então, ele fechou cotado no dia 23 de maio a R$ 7,76, como eu falei, né? Ele estava cotado lá, antes da divulgação, que não iria mais pagar dividendos em maio, estava cotado a R$ 8,20, mais ou menos. Então, agora caiu para 7,76. Seu PVP, então, está de 0,76, ou seja, está com 24% de desconto. Olha quanto descontado que está esse Fiagro aqui, pessoal. Bom, seus dividendos, então, em março ele pagou 11 centavos, em abril ele pagou 11 centavos, e agora em maio, zero. Não pagou nada, né? E como eu falei, estava previsto para não pagar nada também em junho, pessoal, mas isso já caiu por terra, voltar atrás, já vão começar a pagar novamente agora em junho. Vamos ver depois na DRE do fundo lá quanto que eles podem pagar talvez aí no mês de junho. Bem interessante aqui, pessoal. O pagamento dele, então, não pagou, né? Não teve pagamento nenhum agora em maio. E a sua Datacom, pessoal, ela sempre acontece no 5º dia útil de cada mês. Pessoal, comente aqui embaixo nos comentários. Você investe nesse Fiagro AGRX11? Se sim, digite 1, se não, digite 2. Temos aqui o gráfico da cotação, então, desde 2022, né? Onde ele veio cotado aqui, iniciando suas cotações aqui a R$10. Ele vem se movimentando aqui entre 10 e 11 reais aqui até 2024. 2024, então, ele caiu, né? Como todos os outros fundos imobiliários e Fiagros também. Principalmente aqui em outubro, que ele foi um dos fundos afetados pela recuperação judicial da AgroGalaxy. Ele caiu e caiu muito forte aqui, né? Praticamente de R$10, ele caiu aqui em torno de R$6,50, mais ou menos, um pouquinho abaixo ainda. E estava voltando já, né? Estava voltando forte aqui até no mês de abril, quando ele, então, informou que não pagaria dividendos no mês de maio, em função ainda da questão da recuperação judicial da AgroGalaxy. Então, ele caiu forte de novo, né? E agora, então, né? Está nesses patamares aqui de R$ 7,50, R$ 7,70 mais ou menos, né? E já informou que já vai voltar a pagar dividendos de novo agora no mês de junho. Então, tem de tudo para que ele volte, pessoal, e volte forte aqui de novo, tá? Vale a pena botar no radar esse Fiagro aqui. Aqui, pessoal, o gráfico da entrega de dividendos, né? Ele vinha pagando dividendos de formas consistentes aqui. Chegou, então, em novembro, ele não pagou por conta da recuperação judicial da AgroGalaxy, né? Depois ele voltou a pagar 6 centavos, depois voltou a pagar aqui 10 centavos e 11 centavos, onde ele estava, então, até abril. Chegou em maio novamente, não pagou novamente, em função ainda do problema com a recuperação judicial da AgroGalaxy, onde ele já agora ele conseguiu já remarcar todo o saldo devedor da AgroGalaxy já na própria TRE do fundo ali. Então, para o próximo mês, segundo ele, já não vai precisar mais reter mais nada e vai voltar, então, a pagar os dividendos para os seus cotistas, que é muito bom, né? Lembrando, pessoal, que esse fundo aqui, por exemplo, aqui em 2023, olha, chegou a pagar 15 centavos, 17 centavos, próximo de 18 centavos aqui, né? Então, vamos ver, quem sabe, se ele não consegue aqui, no médio e longo prazo aí, né? Conseguir entregar também, pelo menos chegar talvez em 14 centavos aqui, o que seria muito bom, né? Nas cotações atuais aí que ele vem entregando. Como a gente não tem, pessoal, né? Não teve rentabilidade nesse mês, eu não trouxe mais os gráficos aqui nesse vídeo específico, né? Sobre rentabilidade, sobre comparação de investimentos, tá? Porque ele não entregou nada, né? Foi uma rentabilidade no mês zero, né? Não tem que calcular. Mas só para ter uma ideia, né, pessoal? Se ele voltar a pagar os 11 centavos agora, no próximo mês, nessa cotação aqui de 7,70 que ele está hoje, isso já vai dar 1,4% ao mês, pessoal, de dividendos, tá? Se ele pagar, então, 15 centavos, pessoal, como ele já pagou aqui, né, em 2023, se ele pagar 15 centavos, isso vai equivaler, pessoal, a 1,9% ao mês de rentabilidade, tá? Vai ser muito bom, tá? Então, esse fundo aqui tende a voltar e voltar muito forte aqui na sua cotação também, né? Em função dessas possibilidades que tem agora de ele fazer as entregas
de dividendos aí de forma consistente, já que a questão do AgroGalaxy agora não deve mais estar impactando, então, aqui no resultado do fundo, né? E um dia, caso a AgroGalaxy pagar, aí sim ele vai receber esse dinheiro tudo integralmente para o fundo também, né? Para poder distribuir para os cotistas também, né? Isso vai ser muito bom. A gente espera que isso aconteça um dia, né? Não sabe quando. Ok, pessoal? Então, vamos avançar então lá para o nosso relatório gerencial para entender como é que está a situação atual então desse fundo. Peço, pessoal, aí vocês se inscrevam no nosso canal. Estamos em busca de 2.000 inscritos. Conto com vocês aí, não custa nada. Vamos ao relatório então. Ok, pessoal, vamos aqui então ao relatório gerencial do AGRX11, referente ao mês de abril de 2025. Alguns números aqui, né? Seu patrimônio líquido, 184 milhões de reais. Retorno médio dos ativos aqui, CDI mais 5,4% ou IPCA mais 9,6%. Sua cota patrimonial, R$ 10,27. Número de cotistas, 19.202 cotistas. Comentário do gestor, pessoal. Vamos lá, bem interessante aqui, tá? No mês de abril, vendemos o CRA José Alves, um ganho de R$ 29,7 mil. Adicionalmente, a marcação a mercado dos ativos pré e indexados a IPCA contribuíram para um ganho de 266 mil reais no fundo, correspondente a 1 centavo por cota. Só com a marcação a mercado, pessoal. Distribuição de dividendos, conforme havíamos adiantado em nossa última carta, não distribuímos rendimentos referentes ao mês de abril, divulgado em maio. Então, em maio não teve dividendos, como já vimos ali, né? Agora, diz o seguinte: a não distribuição teve o intuito de incrementar a reserva do fundo no montante equivalente ao valor patrimonial atribuído ao administrador ao CRA AgroGalaxy, ou seja, 26,7 centavos por cota. Com a retenção dos rendimentos, no mês de abril, atingimos a cota patrimonial de 10,267 reais, né? Concluindo o nosso objetivo de reter rendimentos equivalentes à exposição atual em AgroGalaxy. Então, com essa retenção em maio, eles conseguiram, então, finalizar toda a retenção, né, para cobrir, então, o rombo lá da AgroGalaxy, ok? Aí ele fala assim, ó: diferentemente do que havíamos previsto, a distribuição do mês de maio a ser realizada no mês de junho não sofrerá impacto pela provisão deste título. Então, acabou a provisão de devedores duvidosos, né, o PDD, no caso ali, do AGRX, por conta do caso AgroGalaxy. Então, maravilha, mês de junho, vida nova, segue e vamos tocar o barco aí sem precisar reter mais nada. Ele fala aqui também, né? Assumindo a provisão da totalidade da exposição de AgroGalaxy, a cota patrimonial do fechamento de abril seria R$ 10. Recentemente, a cota do fundo foi negociada em bolsa pelo valor de R$ 7,50. Diante desse cenário, mesmo sendo conservador e assumindo que o fundo não receberá nenhum valor referente ao investimento em AgroGalaxy, o ganho dos investidores que adquiriram a cota a mercado a R$ 7,50 seria de 33,5% caso o fundo passe a negociar o valor da cota patrimonial. É aquilo, pessoal, né? O fundo está muito descontado. Então, se você conseguir, quem comprou agora a 7,50, se ele voltar aos R$ 10 lá a cota patrimonial, né, praticamente vai dar 33,5% aqui de rentabilidade só com a variação das cotas. Fora os dividendos que ele vem entregando aí, que são dividendos altíssimos, pessoal. Vale a pena estudar esse fundo, tá? Vale a pena mesmo. Lembrando aqui, pessoal, que aqui não tem nenhuma recomendação de investimentos, né? Estamos aqui estudando juntos. Então, ele traz aqui, então, né? Ele mostra aqui a entrega aos cotistas, né? Então, ele mostrou aqui que no mês de outubro lá, então, não entregou nada. E agora, novamente, aqui no mês de abril, né? Que, no caso, foi pago em maio, também não foi entregue nada, né? E olha antes como é que ele estava aqui já praticamente entregando aqui 1,26%, 1,27% aqui, isento de imposto de renda, né, pessoal? Antes desse problema. Será que ele vai voltar agora já a pagar esses patamares? Eu acredito, tá? Vamos ver lá como é que fica depois. Ele tem aqui uma tabelinha de sensibilidade então, né, nesse carrego aqui. Então, quem comprou aqui a 7,70, isso aqui dá um CDI mais 8,89. Quem comprou a 7,50, então, nessa semana ainda, isso aqui dá um CDI mais 9,46, tá? Então, realmente, altos ganhos aí pode proporcionar também agora, né, esse Fiagro aqui. A alocação do fundo, então, 89% é indexado ao CDI, 7% ao PCA e 4%, né, pré-fixados. Alocação aqui geográfica, 21% no Maranhão, 15% no Mato Grosso do Sul, 13% no Paraná, 11% em São Paulo, o restante em outros estados. Alocação por ativo, então, em CRAS é 86%, FDIC Fiagro, 12,9%. Distribuição para o setor, soja 32%, álcool e açúcar 15%, indústria química 9% e outros aqui 12%, o restante abaixo de 9%, né? Ele traz aqui um overview com relação ao mês de abril, com relação ao agronegócio, à macroeconomia e tal. Já falamos disso aqui também, pessoal, lá no RZTR também, tá? Que trata também sobre questões aqui do agronegócio. Você pode baixar lá depois e se apropriar desses dados, tá? Que são os mesmos, né? Agora, o que mais importante aqui, pessoal, vamos dar um zoom aqui. A DRE do fundo, né? Olha só, vou aumentar um pouco mais ainda aqui. Mês de abril, de receita, 2.700.000. Mês de março foi 2.100.000, olha só. Quase 600 mil reais a mais de receita aqui. Agora, aqui embaixo, olha só. Distribuição de cotas, né? Mês de março,
para pagamento em abril, né, ele pagou 11 centavos. Mês de abril para pagamento em maio, ele reteve, né, não pagou nada, né, como nós vimos aqui. Porém, olha só aqui embaixo, reserva de distribuição por cota. No mês de março, ele tinha 12 centavos aqui de reserva. No mês de abril, como ele não pagou nada, ele acumulou 27 centavos de reserva. Olha que maravilha. Quer dizer, então, que de março para abril aqui, ele conseguiu acumular 15 centavos, pessoal. Olha só. De 12, passou para 0,27. Ou seja, ele conseguiu ter um resultado efetivo no mês de abril aqui de 15 centavos. Ele vinha antes dando 11 centavos e tal, e agora ele conseguiu 15 centavos, pessoal. Olha só que maravilha. Por isso ele não vai mais precisar, então, né, reter nada no mês que vem. Praticamente ele vai estar com caixa quase que zerado. Talvez, acredito que ele volte a pagar, pessoal, no próximo mês de maio, talvez 9 a 10 centavos, para depois já voltar também, né, para esses patamares aqui de 11, quem sabe até 12 centavos, tá? Então, bastante interessante essa recuperação aqui. As carteiras de ativos, né? Nós temos aqui maior concentração nesse CRA aqui, que é 9,35%, CRA Orb aqui, né? Depois tem 8,89%, 7,68%, ou seja, é um fundo que tem concentração. É um fundo arriscado que tem taxas altas, pessoal. Tem um high yield aqui, né? Bastante arriscado, olha só, CDI mais 8%, olha que loucura isso aqui. CDI mais 7%, CDI mais 8,5%, olha isso aqui. Né? Realmente é um fundo bastante arriscado, umas taxas bem salgadas aqui, né? Bom para quem recebe, né? Mais complicado para quem paga, né? Aí temos aqui aquele CRA, então, da AgroGalaxy, que agora aqui, ele ainda está marcado aqui em 4.792.000, agora ele deve, no próximo mês ele já deve estar zerado, tá? Porque vocês forem ver, deixa eu voltar aqui um pouquinho na DRE, ó. Aqui no mês de setembro e outubro, ele marcou 1.500.000 aqui em setembro, mais 3.500.000 aqui, marcou os 4 milhões, que ele tinha basicamente 10 milhões lá praticamente, tá? Que era esse CRA. Então, metade ele já tinha marcado aqui, e aqui ele não marcou ainda na DRE aqui, mas ele deixou de distribuir aqui, né? Deixou de distribuir aqui, consequentemente, né, sobrou esses 27 centavos aqui, que certamente no mês que vem você deve estar remarcando aqui já na própria DRE aqui, para zerar, né, esse caso desse CRA aqui, ó, do AGRX11, tá? O dia que receber, se receber um dia, isso aí volta integral para o fundo, né, que vai ser muito bom. Ok, gente? Então aqui, né, é um fundo que eu já falamos antigamente, em outros vídeos também, é um fundo que tem concentração, é um fundo arriscado, tem umas taxas altas, né, mas eu, resolvendo esse caso agora da AgroGalaxy aqui, acreditamos aqui que ele vai trazer ótimos resultados aqui para frente, pessoal. Acho que esses 20 e poucos % aí de desconto, logo já vai estar diminuindo aí, vai aumentar bastante as suas cotações, tá? A hora que ele entregar no próximo mês ali 11, 10 centavos talvez aí, já vai realmente fazer uma chamada grande aí de novos investidores, tá? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Aqui embaixo, então, ele traz aqui um apanhado geral de todos os CRAs, ele diz quem é o devedor, né, as questões das garantias, depois vocês podem baixar e se apropriar dessas informações aqui também, tá? Isso é importante. Resumindo, né, pessoal? Esse Fiagro, então, aqui deixou o pessoal aí triste novamente no mês de maio, ninguém recebeu nada, né? Ele conseguiu, de resultado aqui no mês de maio, pessoal, ele conseguiu aqui 15 centavos, porque ele saiu aqui de uma reserva de distribuição aqui, né, para distribuição aqui de 12 centavos para 27, ou seja, 15 centavos a mais. Não distribuiu nada, né, para poder, então, praticamente matar, né, aquela dívida que tem ali da AgroGalaxy com o fundo, né? O dia que a AgroGalaxy pagar, ele volta esses praticamente quase 10 milhões, né, para o caixa do fundo também, né? Esses que já foram remarcados aqui, e mais esses 4.700.000 agora que deve para finalizar também aqui, né, a carteira aqui, ó, 4.792.000, né, que é exatamente o que ele tem hoje de reserva não distribuída, né? Então, vai matar, vai ficar no 0 a 0 e no próximo mês começa tudo de novo. É importante que ele não distribua tudo já, né, pessoal, que ele faça uma reservinha boa também, né, para que ele possa aí arcar com futuros problemas caso aconteça, o que a gente não quer que aconteça, mas pode acontecer, né? Então, ter uma reserva é muito saudável aí para o fundo, né? Ok, gente, então mais uma vez aí, né, um fundo para a gente botar no nosso radar, continuar monitorando ele, né, trazendo todo mês aqui as informações aí para os nossos cotistas aí. Ok, gente, mais uma vez aí peço que vocês se inscrevam no nosso canal, estamos em busca de 2.000 inscritos, pessoal, lembrando aqui que não tem nenhuma recomendação de investimento aqui no nosso canal, estamos estudando juntos, né, para que cada um possa fazer a sua melhor escolha nos seus investimentos. Ok, então? Muito obrigado, até o próximo vídeo.